Vamos agora para o nosso segundo exemplo. E agora a gente vai fazer um exemplo sobre a interação de uma distribuição de cargas, né, contínua e uma carga pontual, como a gente mostrou na teoria. Aqui agora, nós temos um anel carregado, ele tem uma densidade de carga lambda e tem raio R. Ele está a uma distância D aqui do centro, com uma carga Qzão, tá, posicionada sobre aqui o eixo Y. Tá? Então eu quero calcular a força que este anel carregado, com essa densidade de carga, faz sobre a carga verde aqui, Qzão. Olha, então vamos lá. A primeira coisa a se notar é que ele deu não a carga do anel, mas deu a carga, deu a distribuição linear de cargas. Ou seja, quando ele fala que é um anel delgado, ou seja, é um anel bem fino, de modo que as cargas estão distribuídas sobre uma linha. Tá? Então é claro que eu tenho uma densidade linear de carga. Tá? Essa é a geometria do nosso problema. Então qual é o primeiro passo? Vamos lá. Eu vou identificar, tá, nessa figura, uma porçãozinha, vou pegar uma porçãozinha desse anel, um elemento infinitesimal de carga, que vai ter um tamanho dl, porque afinal de contas eu estou trabalhando numa linha, tá, num comprimento. Então eu vou escolher em qualquer ponto aqui, ó. Vou pegar aqui, por exemplo, a caneta vermelha e vou riscar, vou identificar esse pedaço aqui, ó. Tá aqui, ó. É um pedacinho do anel. Ó, esse pedacinho do anel, ele tem uma carga dQ, né, e um comprimento dl. Essas duas grandezas estão relacionadas pela quantidade aqui lambda, que é a distribuição linear de cargas, né, que é a densidade linear de cargas. Então, eu vou colocar aqui, ó, lambda, ele é o dQ sobre o comprimento dl. Tá? Bem, identifiquei aqui. Agora eu vou pegar esse pedacinho e vou ver a força que ele faz sobre a carga Qzão. Tá? Então, eu vou pegar aqui a nossa régua novamente. Tá? Eu vou desenhar aqui, então, uma linha que liga os dois, né? Tá aqui, ó. Está ótimo. Então, vou passar aqui, ó. Tá aqui, ó. Então, a força está nessa linha. Estando a força nessa linha, já que ela é uma força central, isso é claro, o problema diz que eles têm sinais opostos, tá? Não fala nem se é positivo nem negativo. Não importa, tá? O que importa é que eles têm sinais opostos. Se tem sinais opostos, vai haver uma força de atração. Então eu posso já colocar aqui, ó, que esta força irá apontar em direção ao elemento de carga. Tá? Então vou colocar aqui uma força apontando para cá. Eu vou chamar este elemento de força de dF. Ou seja, ele não é a força total. Ele é a força somente devido a este pedacinho de carga que tem sobre o anel. Né? Ou seja, para que eu possa ter a força total, eu tenho que somar sobre todo esse anel. Beleza, né, pessoal? Então vamos dar nome aqui a algumas variáveis para auxiliar a gente. Então eu vou dizer o seguinte, ó. Nesta figura, este ângulo aqui com o eixo Y, que está aqui no meu sistema de coordenadas que eu adotei, aqui é θ, chamado de um ângulo θ, genérico, tá? E essa distância entre a carga e esse elemento de carga do anel é uma distância Rzinho, né? Sempre ele. A gente geralmente usa essa letra para quase tudo, né? Ótimo. Então, nós estamos aptos, a partir de agora, a escrever uma expressão para a infinitesimal da lei de Coulomb, né? Então, como é que fica? Vamos escrever aqui, ó. Então, dF é igual a 1 sobre 4πε0,
seria o nosso K. Só que é bom se habituar a escrever assim, né? Porque aparece na maioria dos problemas assim. O produto das cargas. Quais são os produtos das cargas? Essa carga é dq e essa é Qzão, né? Então é Qzão vezes dq sobre a distância ao quadrado. Tá? E tudo isso aponta na direção deste vetor R aqui, ó. Tá? Eu vou simplesmente chamar aqui de um R chapéu. Tá? Mas vamos lá. Pessoal, se vocês notarem, a gente tem que prestar atenção numa coisa muito importante aqui. Este problema é um problema que está aqui no espaço. Nós temos 3 eixos, é um problema tridimensional. Só que se a gente apelar para a simetria do problema, nós vamos perceber, tá, que só vai haver uma componente com a força resultante. Então, antes de sair fazendo cálculo à torta e à direita, a gente pode pensar um pouco e notar a simetria, que nós vamos poupar muito tempo e muitos cálculos. Então, vamos prestar atenção no seguinte. Eu percebo que como esse anel aqui ele é circular, né? Então, o que acontece? Para cada ponto que eu tenho de carga daqui aqui, eu vou ter o mesmo do outro lado, ó, no lado diametralmente oposto, né? Ou seja, vou fazer um desenho aqui, do mesmo jeito, para ver se eu convenço vocês, ó. Então, eu tenho aqui, ó, no outro lado oposto aquele elemento de carga, um outro elemento de carga aqui, ó. Este elemento de carga, por sua vez, tá? Olha que legal. Talvez o desenho não fique fiel, mas eu acho que vou dar para vocês entenderem, ó. Essa distância aqui é a mesma dali, né? É a mesma distância R. Então, olha só. Esse lado também vai atrair com uma força dF, né? Da mesma forma. A distância é a mesma, a quantidade de carga é a mesma, então é claro que o dF é o mesmo. E este ângulo aqui também é claro que vai ser o mesmo. Então, o que se percebe é o seguinte, ó. Na direção paralela ao plano desse anel, todas as contribuições, né, vão se anular. Ou seja, quando eu projeto isso aqui na direção x, vai ter um aqui na direção x para cancelar. Se eu colocar na direção z, elas também vão se cancelar. Somente sobrando a contribuição para onde? Na direção aqui que aponta para o centro do anel, ó. Então, eu vou tentar colocar isso de uma outra forma para vocês verem, ó. Tá? O importante é que vocês consigam enxergar o que eu estou querendo dizer, ó. Vamos projetar isso aqui, porque aqui é uma figura 3D, né? Então, olha só. Quando eu projetar essa força aqui, ó, nessa direção Z, vai ter uma componente aqui também para cancelar com ela, ó. Porque, ó, quando eu projetar aqui, ó, vem a componente desse vetorzinho vermelho para cá, apontando para baixo, e a desse aqui apontando para cima. Tá? Então, elas vão se cancelar. Se eu fizer agora aqui na direção do eixo X, ó, agora esse vai ser um pouco mais difícil da gente desenhar, ó. Para cada contribuição no eixo X, ou seja, está apontando agora, eu vou colocar uma outra caneta, uma caneta rosa aqui, ó. Supomos que a contribuição seja assim, ó. Vai ter uma outra contribuição no eixo X também, que vão se cancelar, ó. Certo? Agora, no eixo Y, a projeção dessa força e dessa força, as duas acabam convergindo, ó, para o mesmo lugar, ó. Elas vão se somar. Então, vai ter uma força resultante na direção Y.
Então é muito bom que vocês se convençam disso, senão vocês vão ter que fazer bastante conta, né? Então vamos lá. Então, a nossa força, tá? Em vez de você escrever nessa forma geral que vai te fazer muita conta, tá? Então o que você vai fazer? Vai ser o seguinte, ó. O nosso DF vai ser um DF que aponta na direção contrária à do eixo Y, né? Na verdade, o sentido oposto ao eixo positivo de Y. Então, vai estar aqui df cosseno de θ na direção menos y chapéu. Menos y chapéu, pessoal, aponta para dentro. Ó, então, y chapéu aponta no sentido aqui positivo do eixo. O menos aponta para cá. Afinal de contas, as forças estão projetando aqui. Tá? É bem sutil isso aí, né, galera? Mas agora isso poupou um tempo danado para a gente. Vamos substituir, então, isso aqui e vamos integrar, né? Então, o que eu tenho que calcular? Eu só tenho que calcular essa resultante aqui, né? Vamos calcular o DF, então. Então, o nosso F resultante, aí a gente não precisa, vamos tirar o vetor, vamos calcular só o módulo, tá? Na integral. Só nessa direção. Então, vai ficar F igual a 1 sobre 4π epsilon zero. Tá? Agora, Qzão. Agora, a integral, né, de dq sobre r ao quadrado, beleza? Integrado aí desde zero carga até uma carga Q, por exemplo. Né? Porque a integral está em dq. Mas eu não sei a carga total, né? Ela está escrita em termos do lambda. Então, o que é o dq? Né? O dq, basta multiplicar cruzado aqui e isolar, é lambda dl. Lambda dl. Então, nós estaremos substituindo aqui. Então, nós teremos que a força vai ser 1 sobre 4π epsilon zero. Vou colocar aqui o Q, né? Esse aqui é constante, então ele não precisa ficar dentro da integral. Integral agora de 0 até o comprimento L do anel. Né? De dq. dq é lambda dl. Sobre r ao quadrado. Né? Lembrando, né? Eu esqueci de colocar aqui tem o cosseno, né? Desculpem, aqui tem o cosseno. Né? O cosseno aqui, ó. Ótimo. Agora vamos analisar quem que é... Eu tenho que escrever todos aqui em termos dessa variável dl, né? O r quadrado e o cosseno aqui na figura. Olha, este r quadrado, né, ele é constante, porque olha só, essa distância não varia aqui no anel. E este r quadrado, como a gente pode ver aqui na figura, ele é a hipotenusa desse triângulo em que r e d são os catetos. Então, veja pela figura que r ao quadrado é igual a r ao quadrado mais d ao quadrado. Né? Ou seja, o r é a raiz quadrada da soma desses dois caras. Outra coisa, o cosseno. O cosseno desse ângulo θ é cateto adjacente D sobre a hipotenusa R, né? Então, o cosseno de θ é D sobre esse R. E o R é esse cara aqui de cima. Então, olha só que legal. Olha tanto que facilita. Eu posso tirar tudo isso aqui da integral, né? O lambda é constante. Este cosseno de θ é uma constante. Isso aqui também é constante. Então, a nossa integral fica muito facinha de fazer.
Então vai ficar o seguinte, ó, vai ficar Q lambda D sobre 4π epsilon 0. E aqui eu tenho essa distância, ó, 1 sobre... Aqui vai ficar D sobre R, com esse R quadrado, vai ficar um R ao cubo. Aí no final eu substituo ele. Tá? Integral agora, pessoal, de 0 até L de dl. A integral do comprimento é o próprio comprimento, né? Então essa integral, vamos só resolver ela aqui no cantinho. Essa integralzinha aqui é muito simples, né? Integral de dl vai dar L. E qual que é o comprimento, né, de um anel? É 2π vezes o seu raio. É 2πr. Então, nosso resultado aqui vai dar Q lambda D. Esse 2π corta com 4π lá embaixo, né? Então vai ficar R 2 epsilon 0. E R é R ao quadrado mais D ao quadrado elevado a meio, né? Ou a raiz. Então isso vai ficar elevado a 3 meios. Então vai ser R ao quadrado mais D ao quadrado elevado a 3 meios. Olha que legal, pessoal. Tá? Então, esta é a força, tá? Eu posso já colocar ela aqui, né, apontando na direção menos y, ou seja, para o centro do anel. Aí eu posso colocar o vetor, né? Porque eu já sei. Agora, a gente pode explorar uma coisa muito interessante, que é analisar o limite disso aqui quando a distância entre esse anel e essa carga ficam muito grandes. E olha só o resultado que nós vamos ter. Você concorda, né? Se essa distância D cresce muito, né? Então, se a distância entre o anel e a carga forem muito maiores do que o raio, né, desse anel, o que vai acontecer? Você vai enxergar de longe para esse anel, você não vai mais ver ele como um anel, você vai ver ele como um pontinho. Então eu posso pegar essa raiz aqui, ó. Então eu posso dizer que R ao quadrado mais D ao quadrado vai ser aproximadamente D quadrado. Ou seja, esse R é desprezível. Aí o que vai acontecer? Esse lambda, então, ele passa a ser descrito pela carga total dele, que eu vou chamar de Qzinho, tá? Sobre o seu comprimento total. Porque agora ele vai virar uma carga pontual, não faz mais sentido ele ter um lambda. Então vai ficar Q, o comprimento total é 2πr. Então, vejamos o que acontece. Se eu substituir nesse limite, olha o que vai acontecer. Então, a nossa força vai ficar o seguinte, ó. Vai ficar Qzão, o lambda é Qzinho sobre 2πr. Tá? Aqui nós teremos o Dzão vezes o Rão. Não vamos perder, hein? Vezes esse 2 epsilon 0 que já estava aqui. Vezes agora isso aqui, ó. Este denominador, ele passa a ser somente D quadrado, né? Elevado a 3 meios. D quadrado elevado a 3 meios é D ao cubo.
Tudo isso na direção menos y chapéu. Agora olha que legal esse resultado. Vamos cancelar aqui, fazer essas continhas, né? Então eu vejo, ó, eu posso cancelar este R com este R, posso cancelar esse D com esse D ao cubo, que vai ficar um quadrado, e o resultado que nós teremos é o seguinte, ó. Nós teremos aqui 2π vezes 2, vai ficar 4π de novo, né? Vai ficar 1 sobre 4π ε0, né? Vezes Qzão vezes Qzinho, que é o produto das cargas, dividido pela distância ao quadrado. Isso apontando na direção menos y, que atrai um para o outro. Olha que resultado lindo, pessoal. Esse resultado é o resultado da atração de duas cargas pontuais, que é o que você aprendeu primeiro. Ou seja, no limite em que a distância desses dois objetos fica muito grande, um vai enxergar o outro como se fosse cargas pontuais, e não mais como uma distribuição contínua de carga. Então, espero que vocês tenham gostado, né? O vídeo ficou grande, mas ficou bem detalhado, tá? Espero que vocês tenham gostado. Vamos estudar bastante, vamos tirar dúvidas aí nos comentários, opiniões, sugestões para melhorar, tá? Espero aí que todos tenham gostado, compartilhem e curtem o vídeo. Até mais, pessoal. Valeu!